Em meio ao brinde dos copos e ao calor de um banquete suspeito, uma princesa desesperada traça um plano audacioso. Vivi sabe que para salvar Alabasta da ruína, precisará lidar com o homem que desafiou o mundo. Entre o ciúme de sua tripulação e a sombra de uma conspiração que ameaça reinos, Leno se torna o único porto seguro para quem não tem mais nada a perder. O preço da salvação está prestes a ser cobrado. One Piece, o Deus do Trovão, parte 16, capítulo 181, Leno pigarreou. Leno, o aventureiro. Sentindo vários olhares assassinos vindos de trás, ele rapidamente desviou o olhar errante e se apresentou. Há muito tempo ouço falar da sua fama. O nome Deus do Trovão realmente ressoa como uma lenda. Nunca imaginei que teria a honra de conhecê-lo pessoalmente hoje. Por favor, sigam-me. A cidade já preparou um banquete para receber todos vocês. Após falar, Igaron seguiu em direção à cidade. A garota de cabelos azuis lançou mais um olhar para as mulheres ao lado de Leno antes de segui-lo também. Assim que Leno levantou o pé para alcançá-lo, uma dor aguda o atingiu na cintura. Ai! Ele se virou e encontrou os dedos enegrecidos de Nami cravando-se em sua lateral, deixando-o completamente confuso. Quando ele ergueu os olhos novamente, Nojiko, Robin e até mesmo Uta o encaravam com olhares feridos e ressentidos, o suficiente para lhe causar um arrepio na espinha. Espere, eu não acho que fiz nada de absurdo. Por que vocês estão todos me olhando assim? Seu idiota. Seu porco desprezível. Seu pervertido. Seus olhos estavam grudados naquela garota agora mesmo. E você ainda insiste que não fez nada? Nami apontou para a cintura com a mão, a cabeça erguida enquanto enumerava os crimes de Leno um após o outro. Ela simplesmente não conseguia entender. Havia tantas mulheres lindas ao redor dele, então por que esse desgraçado nunca se sentia satisfeito? Sempre que via uma mulher bonita, seus olhos vagavam. Uma flor silvestre era realmente muito melhor do que uma flor cultivada em casa? Ao ouvir as acusações dela, Leno desejou morrer. Deus sabe que ele não estava pensando dessa forma. Ele estava simplesmente curioso para saber por que Vivi havia aparecido tão cedo. Ele olhou por apenas alguns segundos a mais, e de alguma forma, isso provocou um tumulto. Eu juro, sou inocente. Eu só estava pensando em algo estranho agora mesmo. Estranho? Estranho como uma cidadezinha tão simples pode ter uma garota tão bonita, não é? Inacreditável. Será que ela ainda não tinha terminado? Por que a boca dela estava tão insistente hoje? Parecia que ela tinha se fixado nele e se recusava a soltá-lo. Leno percorreu o grupo com o olhar e então percebeu Uta evitando o contato visual ao lado de Nami. Então era essa a causa. Apenas alguns dias atrás, ele havia prometido a Nami que se controlaria. E então, na manhã seguinte, ele foi lá e devorou Uta. E a julgar pela reação de Nami, ela claramente sabia. Então, hoje, ela aproveitou a oportunidade perfeita para extravasar sua raiva. Não havia mais como consertar isso. A única coisa que restava era convencê-la da maneira correta. Afinal, fora ele quem quebrara sua promessa. Leno imediatamente deu um passo à frente e abraçou Nami, explicando no tom mais suave e suplicante que conseguiu. Nami, eu estava errado. Eu não deveria ter sido curioso. Eu não deveria ter falado. Eu nem deveria ter aberto os olhos. Quando Nami finalmente se acalmou, Leno percebeu que os moradores da cidade ao redor o olhavam de forma bastante peculiar. Como quem diz, pensar que o poderoso Deus do Trovão foi chicoteado por uma de suas próprias companheiras, e ainda por cima, uma garotinha. Leno não se importou nem um pouco, mas Nami, ainda em seus braços, não suportava aqueles olhares. Ela se desvencilhou rapidamente e correu para o lado de Nojiko. Quando Leno e os outros chegaram ao local preparado para o banquete, encontraram a comida e as bebidas já dispostas, esperando apenas que se sentassem. Olga, Chopper e os outros ficaram comovidos até as lágrimas, com os olhares cheios de gratidão para com os aldeões. Essas pessoas são tão bondosas. Sim, eles são muito simpáticos. Até esperaram por nós. A pedido dos aldeões, o grupo rapidamente se acomodou e começou a desfrutar do banquete. Mas pouco depois do início do banquete, Igaron se desculpou e saiu discretamente. A garota de cabelos azuis nunca mais apareceu no banquete. Ao sair, Igaron dirigiu-se a um local isolado onde a garota de cabelos azuis já o esperava. Vossa Alteza, já tomou uma decisão? Igaron falou suavemente e respeitosamente com a garota à sua frente. Essa garota de cabelos azuis era ninguém menos que a princesa que Leno havia reconhecido antes, a princesa de Alabasta Vivi. Há 2 anos, após o incidente do pó de dança no porto, a credibilidade do rei despencou. Forças rebeldes surgiram e a nação mergulhou cada vez mais no caos. Desde criança, Vivi amava profundamente seu país. Ela acreditava que seu pai jamais cometeria um ato tão insensato quanto envenenar a terra com pó de dança. Então, ela incumbiu secretamente seu guarda de investigar. Eventualmente, eles descobriram a verdade. O mentor por trás da agitação era a misteriosa fábrica barroca. Assim, Vivi se infiltrou na Baroque Works com Igaron, na esperança de descobrir quem estava por trás de tudo. Sua presença em Whiskey Peak se deu simplesmente porque sua patente ainda era baixa, então ela foi designada para a missão de limpeza da área infestada por piratas. Mas hoje, ao saber que o aventureiro havia chegado à cidade, uma ideia ousada brotou repentinamente em seu coração. O Deus do Trovão, Leno. Exatamente como Igaron havia dito, seu nome realmente ressoava por todo o mundo. Ela costumava fantasiar. Se eu tivesse essa força, os problemas de Alabasta não seriam tão fáceis de resolver. E depois de ver o Deus do Trovão e sua equipe pessoalmente hoje, esse pensamento se transformou em determinação. Igaron, você sabe exatamente em que estado Alabasta se encontra. Se não resolvermos isso logo, o reino cairá em poucos dias. Mas você é a princesa. Como pode desconsiderar seu status? Igaron olhou para Vivi com o coração apertado. Ele tinha visto aquela menina crescer, aquela princesa gentil e bondosa. E agora ela pretendia se oferecer a um monstro. Sim, se oferecer a um monstro. No momento em que soube que o aventureiro havia pousado, Vivi decidiu se sacrificar se isso significasse salvar seu país. Ela havia estudado as informações sobre Leno por um longo tempo. Embora imensamente forte e procurado pelo mundo, ele não era verdadeiramente mau.
Com exceção de alguns poucos incidentes que abalaram o mundo e que ele causou, não havia rumores de atrocidades. O que mais preocupava Vivi eram as mulheres em seu navio, todas beldades de diferentes tipos. Na verdade, o que tornou o Deus do Trovão mais infame não foram seus feitos, mas sim sua reputação de mulherengo voraz. Corria o boato de que nenhuma mulher bonita que ele encontrasse escaparia de suas mãos. Ele chegou a declarar abertamente que queria reunir todas as belezas do mundo a bordo de seu navio, e foi por causa de um motivo tão absurdo que Vivi elaborou seu plano. Embora fosse uma princesa, ela sabia que a identidade significava pouco diante de um homem como ele. A única coisa que ela podia oferecer era sua beleza. E hoje ela mesma tinha visto. As mulheres em seu navio, com exceção de algumas poucas excepcionais, eram mais ou menos do mesmo nível que ela em beleza. E a julgar pelo comportamento deles, não pareciam estar sendo maltratados. Então, se ela o seguiu, talvez, só talvez. E Garon, não há necessidade de debater mais sobre isso. Eu já decidi. Só espero que, se eu o seguir, ele ajude Alabasta a recuperar a paz. Capítulo 182. Após Vivi terminar de discutir seu plano com Igaron, os dois saíram apressados pela porta. Num canto tranquilo onde ninguém prestava atenção, uma orelha minúscula pressionada contra a parede dissolveu-se em pétalas de flores no instante em que saiu, dispersando-se sem deixar rastro. Em outro lugar, o banquete estava em pleno andamento com direito à banda. Esses caçadores de recompensas realmente sabiam como aproveitar a vida. Incentivada pela multidão, Nami e Nojiko provaram o vinho típico da cidade e ficaram imediatamente surpresas. Isto é realmente muito bom. Ao ver suas expressões de espanto, uma jovem ao lado dele se encheu de orgulho e continuou explicando. Todos esses produtos são feitos com uvas de alta qualidade, as mesmas usadas na produção de vinho. Tem gosto de vinho, mas não contém álcool. Esta é a nossa bebida especial. Beba o quanto quiser. Então esse vinho é perfeito para nós. Seu idiota, compre um monte antes de irmos embora. Nami se animou com a explicação. A maioria da tripulação não se dava bem com álcool. Isso poderia ser um substituto perfeito. Pelo canto do olho, ela percebeu Leno bebendo a mesma coisa, então gritou para lembrá-lo de comprar mais. Afinal, ele estava com o dinheiro. Sem problema. Quando formos embora, vamos levar todas as garrafas disso que encontrarmos na cidade. Leno olhou em volta e teve que admitir que esses caçadores de recompensas eram bons, muito bons mesmo. O bônus de valor emocional deles estava no máximo. Chopper, Olga e os outros já haviam sido levados a um estado de êxtase. Yamato era ainda mais ridícula, bebendo com um grupo inteiro sozinha, claramente se divertindo muito. Vendo todos se divertindo daquela maneira, Leno não interrompeu. Ele decidiu esperar para ver exatamente o que aquelas pessoas estavam planejando. O tempo passou voando e o animado banquete chegou ao fim. Relaxados e satisfeitos, a maioria do grupo havia desmaiado ou adormecido profundamente. Além de alguns roncos fracos, o lugar inteiro estava em silêncio. Mas o silêncio não durou muito. A porta foi delicadamente empurrada por fora. Uma figura alta aproximou-se silenciosamente da Robin adormecida, tirou um frasco, borrifou algo em seu rosto, depois a ergueu sobre o ombro e saiu rapidamente. Lá fora, a figura sombria movia-se rapidamente sob o luar. Em pouco tempo, chegaram a um local de encontro repleto de silhuetas. Sob a luz da lua, a silhueta alta foi revelada, uma fisiculturista imponente e musculosa. Enxugando o suor frio da testa, ela olhou em direção às sombras do canto. Eu a peguei, Senhor 5. A voz aguda e jovial ecoou de forma cômica de sua estatura imponente. Momentos depois, um homem de pele escura, vestindo um casaco preto e óculos escuros, saiu das sombras. Ele olhou para o ombro da mulher e acenou com a cabeça. Muito bem, senhorita Monday. Não pensei que seria tão fácil. Sim, eu estava morrendo de medo. Era o Deus do Trovão. Não acredito que consegui tirar alguém de lá bem debaixo do nariz dele. Seu coração ainda batia forte. Roubar alguém de um monstro como aquele e ter sucesso. Era uma história da qual ela poderia se gabar por toda a vida. Compreensível. Jovens prodígios tendem a ficar arrogantes, nunca encarando ninguém de frente. Muito menos quando as pessoas à sua frente parecem formigas. Mas eles se esquecem. Os grandes nomes caem mais facilmente nas mãos dos pequenos. Com as mãos nos bolsos, o senhor 5 parou diante da senhorita Monday e ordenou. Para evitar problemas, leve-a e parta imediatamente para... Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Antes que ele pudesse terminar, aplausos ressoaram intensamente pela noite silenciosa. Todos ergueram a cabeça bruscamente. Duas figuras, um homem e uma mulher, estavam subitamente em pé no telhado, aplaudindo. De Deus do Trovão? No momento em que o reconheceram, o pânico tomou conta do ar instantaneamente. A senhorita Monday desabou no chão, tremendo incontrolavelmente. O senhor 5 cambaleou para trás, chocado, erguendo a guarda. Muito bem dito. Nunca se deve baixar a guarda, especialmente perto de crianças. Leno sorriu enquanto batia palmas, olhando diretamente para o senhor 5. Nada mal, esse cara dos óculos escuros tinha alguma perspicácia. Que pena que ele tenha usado a fruta bomba como se fosse lixo. Transformar meleca em bombas explosivas? Sério? Robin, seu charme é realmente algo especial. As pessoas ficam querendo te conquistar aonde quer que você vá. Ainda bem que agi cedo, hehe. Robin lançou-lhe um olhar fulminante e suspirou, impotente. É porque eu consigo ler ponêglifos, obviamente. Nem sei quem está atrás de mim desta vez. Mico Robin? Mas como? O senhor 5 e a senhorita Monday ficaram atônitos. Afinal, Robin ainda estava no ombro da senhorita Monday. Será que eles sequestraram a pessoa errada? Antes que pudessem processar qualquer coisa, a Robin no ombro da senhorita Monday de repente se dissolveu em uma explosão de pétalas, desaparecendo completamente. Os olhos de Leno brilharam instantaneamente. Ela já havia desenvolvido essa técnica? Robin, mais tarde, quando tivermos um tempo a sós, você poderia usar essa habilidade em... Sobre o quê? Você. De jeito nenhum. Robin inicialmente não entendeu, mas logo percebeu ao ver o brilho em seus olhos.
Seu rosto ficou vermelho enquanto ela o socava com raiva. Esse desgraçado, desenvolver habilidades não era para isso. Hehehe. O sorriso malicioso de Leno só aumentou. Ele definitivamente iria experimentar aquele prazer em dobro. Ao ouvir sua risada arrepiante, Robin sentiu como se 1000 formigas estivessem rastejando sobre sua pele. Ela se apressou em mudar de assunto. Chega, temos assuntos a tratar. Ah, certo, certo. Negócios. Voltando rapidamente ao assunto em questão, Leno olhou para os agentes trêmulos. Como lidar com eles? Nesse instante, várias figuras velozes chegaram. Svi. Hancock, Kuina e Nojiko apareceram ao lado de Leno. Leno-sama, por que você não chamou sua concubina para ajudar a limpar a ralé? Leno, você está indo rápido demais. Desculpe. São peixes pequenos, não queria atrapalhar seu descanso. Ele estava indefeso diante das reclamações deles. Será que precisavam mesmo reunir um esquadrão inteiro para lidar com lixo desse tipo? Ele acariciou o queixo e depois deu de ombros. Já que você está com as mãos coçando, vou deixá-las com você. De qualquer forma, ainda não decidi como lidar com estas. Deixe-os com sua concubina. Finalmente tendo a oportunidade de brilhar diante de Leno, Hancock imediatamente se destacou. Ela ergueu a mão direita, tocou os lábios com um dedo e em seguida, fez um movimento rápido com a mão para fora. Um enorme coração se formou diante dela enquanto ela apontava para o grupo abaixo. Flecha escrava. Capítulo 183. A forma como Hancock lidou com esse grupo de delinquentes foi simplesmente avassaladora. Os mais de 100 inimigos à sua frente foram transformados em estátuas de pedra num instante sob sua cobertura de fogo, cada um congelado em uma pose diferente. Virando-se novamente, Hancock imediatamente se jogou nos braços de Leno, buscando elogios. Vossa Excelência Leno, sua concubina terminou. Muito bem, Hancock. Leno passou um braço em volta da cintura fina dela e deu um beijo leve na testa. Ao olhar casualmente para frente, seu corpo enrijeceu. O que houve, Vossa Excelência? Percebendo algo estranho, Hancock ergueu os olhos confuso e seguiu o olhar dele. Ao lado de uma das estátuas de pedra, curvada como se estivesse sentada, um guarda-chuva ainda tremia levemente. Leno soltou Hancock, avançou rapidamente para a estátua, estudou-a por um instante e então a chamou. Hancock, restaure esta. Nosso navio ainda precisa de um chefe de sobremesas, e acho que ela é perfeita. Foi só depois de reparar no guarda-chuva que Leno se lembrou. Havia uma garota chamada Mikita na escola barroca. Se bem se lembrava, ela era a usuária da fruta do quilo-quilo, capaz de alterar seu peso livremente. Ele se perguntou o que essa habilidade poderia fazer quando estivesse totalmente desenvolvida. Mais tarde, ela abriu um café, então deve ser boa em sobremesas, café e chá. Momentos depois, quando Hancock removeu o efeito, Mikita reviveu instantaneamente apenas para quase morrer de susto novamente ao ver as pessoas à sua frente. Ao ver sua expressão petrificada, Leno não perdeu tempo. Meu navio ainda precisa de um confeiteiro. Que tal? Tem interesse em considerar a vaga? Seus olhos se desviaram deliberadamente para as estátuas de pedra ao redor deles, uma ameaça inconfundível. Mikita olhou para o grupo que momentos antes estava vivo e agora eram estátuas. Ao ouvir a oferta de Leno, ela não ousou se opor. Ela seria uma chefe de sobremesas, ela seria uma sobremesa qualquer coisa, contanto que pudesse viver. Eu estou disposto, mestre. Leno ergueu uma sobrancelha. Essa garota sabia se comportar. Sentindo os olhares repentinos e intensos ao seu redor, ele tossiu levemente. A partir de agora podem me chamar de capitão. Mikita estremeceu e rapidamente se corrigiu. Sim, capitão. Satisfeito, Leno assentiu com a cabeça e olhou casualmente para as garotas atrás dele. Muito bem, isso está feito. Vamos voltar e descansar. Correr até aqui no meio da noite é um transtorno. Com isso, Leno assumiu a liderança e saiu andando. Hancock correu atrás dele. Nami e os outros olharam para as inúmeras estátuas, depois trocaram olhares complexos enquanto Hancock se agarrava a Leno. Como se espera da Imperatriz Pirata, rápida, decisiva e sem jamais deixar sobreviventes. Verdadeiramente o seu estilo. E o Leno, aquele desgraçado, ainda arranjando tempo para flertar no momento desses. Com o problema resolvido, o grupo seguiu Leno de volta para retomar o descanso. Mas, no meio do caminho de volta, eles encontraram Olga, Kaia e os outros aparentemente acordados e enviados para encontrá-los. Só então Leno percebeu a garota de cabelos azuis entre eles, a própria princesa Vivi. Quando Robin viu Vivi, seu olhar vacilou, tornando-se complexo e significativo. Com todos os olhares voltados para ela, Vivi controlou a respiração, caminhou para frente e de repente, caiu de joelhos diante de Leno. Vossa Excelência, Deus do Trovão, por favor, permita-me embarcar em seu navio. Eu imploro. Todos piscaram surpresos. Ninguém esperava que a garota fizesse tal pedido. Estavam curiosos para saber o motivo. Ah, é? E por que você quer embarcar no meu navio? Leno a observava com divertimento. Queria ouvir o que ela diria, embora já tivesse uma ideia do que pensar. Com a personalidade que ela tem e o amor que demonstra pela sua terra natal, só poderia haver um motivo. Quero pedir que você salve meu reino. Após refletir bastante, Vivi optou pela honestidade. Diante de uma pessoa tão poderosa quanto ele, mentir seria fatal se fosse descoberto. Salvar seu reino? Você não precisa necessariamente embarcar no navio para isso. Se oferecer uma recompensa generosa o suficiente, nosso pequeno ganancioso pode concordar. Ao ouvir a piada de Leno, Nojiko e Robin trocaram sorrisos. Elas sabiam exatamente a quem ele se referia com mercenariazinha. Mas, onde ela estava? Com todo o caos desta noite, ela deveria ter aparecido. No entanto, ninguém viu Nami em lugar nenhum. Nesse instante, ecoaram gritos distantes. Que tipo de guilda de caçadores de recompensas de merda é essa? Não há um único item de valor em todo o estoque deles. Um bando de miseráveis. E eu perdi a noite inteira com isso. Ao verem Nami marchando em direção a eles resmungando, todos ficaram em silêncio. Claro que era ela. Eles estavam apenas se perguntando para onde ela tinha ido. Descobriu-se que ela tinha saído em busca de tesouros. A julgar pela sua expressão, ela não tinha encontrado nada de valor. Por que vocês estão todos reunidos aqui? Ao chegar, Nami observou o grupo reunido em torno de uma garota ajoelhada. Naquele momento, Vivi falou novamente entre lágrimas.
Serei honesta. Meu nome é Vivi. Sou uma princesa do reino de Alabasta. O quê? Uma princesa? Antes que Vivi terminasse, Nami deu um passo à frente, agarrou seu braço e a puxou para cima para inspecioná-la. Ela jamais imaginou que a garota fosse uma princesa do mesmo status que Reiju. Nami então se virou para Leno. Grande idiota, o que está acontecendo com essa princesa? Ah, ela quer que salvemos o reino dela. Eu vejo. Imitando a postura de Leno, Nami acariciou o queixo, revirando os olhos antes de lançar um sorriso radiante para Vivi. Salvar o seu reino, hein? Aceitamos. Mas precisamos fazer um contrato. Contrato? Vivi ficou estupefata. Eles concordaram tão facilmente? Sim, um contrato. Nós salvamos seu país e vocês nos pagam 2 bilhões de belis. Nami aproximou-se de Leno, dando-lhe um tapinha orgulhoso nas costas. Você já viu a força desse idiota grandalhão. Nada é problema para ele. Um profissional tão influente como ele, a maioria das pessoas não conseguiria contratá-lo mesmo se quisesse. 2 bilhões de belis é uma pechincha. Ei, Nami, minha ajuda vale apenas 2 bilhões? Você está me subestimando. Minha recompensa sozinha é de quase 50 bilhões. Não se preocupe com os detalhes. Você só precisa se esforçar um pouquinho. Trabalho fácil. Não é verdade, princesa? Nami falou com naturalidade, até que a expressão de Vivi escureceu e ela baixou a cabeça. Sinto muito, mas não tenho esse dinheiro. O rosto de Nami congelou. Ela imediatamente presumiu que Vivi simplesmente não queria pagar e explodiu. Por quê? Você não é uma princesa? Como você não tem dinheiro? Alabasta não é uma superpotência? Capítulo 184. Vivi ergueu a cabeça para olhar para Nami, depois olhou em volta para todos antes de finalmente falar com alguma hesitação. Alabasta costumava ser um reino pacífico, mas as coisas são diferentes agora. Costumava ser assim? O que aconteceu? Perguntou Nami. Um país desse tamanho não deveria ter problemas para produzir apenas 2 bilhões de belis. Estamos no meio de uma guerra civil. Há anos que alguém vem fomentando a rebelião, e o povo continua a reagir. O país inteiro está ficando cada vez mais caótico. Vivi mordeu o lábio com força, as mãos cerradas ao lado do corpo enquanto tentava reprimir suas emoções. Mais tarde, descobri que havia uma organização misteriosa por trás de tudo isso, uma que incitava o povo à revolta. Essa organização é a Baroque Works. Inicialmente eu queria investigar a verdade, mas todas as pistas foram bloqueadas. Não encontrei nada. Então pensei, se eu conseguisse me infiltrar na Baroque Works por dentro, talvez conseguisse descobrir quem estava puxando os cordões e por quê. Então você mesma se juntou à Baroque Works. Você é uma princesa muito corajosa. Robin ficou genuinamente impressionada. Essa jovem princesa tinha muito mais coragem do que ela esperava. Então, você descobriu alguma coisa? Diante disso, Vivi soltou um suspiro de desânimo. Não, eu tinha acabado de entrar para o grupo quando me enviaram para esta missão. Entendo. Então foi isso que aconteceu. Se o seu país está no meio de uma guerra civil, é claro que eles não teriam dinheiro. Agora que havia entendido toda a história, Nami abriu os braços impotente e perdeu imediatamente o interesse. Sem recompensa, não havia motivo para se meter em encrenca. Ela já tinha visto o suficiente do mundo para saber que qualquer pessoa capaz de mergulhar um país inteiro no caos jamais seria alguém simples. Mesmo com Leno por perto, ela não era nenhuma salvadora do mundo. Por que se meter nos problemas de outra pessoa? Baroque Works. Mikita. Aquelas pessoas de antes, eram elas. Robin finalmente juntou as peças e olhou para Mikita, que havia mantido a cabeça baixa o tempo todo. Sim, somos todos agentes da Baroque Works. Surpreso com a pergunta de Robin, Mikita recuou antes de responder com cautela. Ela não havia esquecido Robin, o culpado pela completa destruição de sua equipe naquela noite, e era evidente que tinha um relacionamento próximo com o capitão. Com alguém tão importante a questioná-la, ela não se atreveu a ser descuidada. Miss Valentine? Por que você está aqui? Ao ver Mikita com o grupo de Leno, Vivi ficou chocada. Ela não era uma agente da Baroque Works? Por que agora estava misturada com esses aventureiros? O que exatamente estava acontecendo? Mikita estalou a língua em sinal de desdém pela reação exagerada de Vivi. Então essa agente de baixa patente era, na verdade, uma princesa disfarçada? Se ela soubesse, poderia ter relatado ao chefe, talvez até conseguido uma promoção. Mas agora era tarde demais. Ela já estava no navio dos aventureiros. Missões secretas não tinham mais nada a ver com ela. Enquanto Mikita ainda estava perdida em seus pensamentos, Robin continuou calmamente. Como agente sênior da Baroque Works, você sabe quem é seu chefe? Bem, até onde eu sei, nenhum de nós sabe a identidade do chefe. Ao ver os olhares estranhos de todos, Mikita entrou em pânico e acrescentou rapidamente. Estou falando a verdade. Nunca o vi. Ele só envia ordens por cartas. Ele nunca apareceu. Robin a observou atentamente, e só desviou o olhar quando percebeu quão perturbada a mulher estava. Entendo. Um chefe bastante cauteloso. Parece que ele não confia em nenhum de vocês. Então ela se virou para Leno, claramente buscando confirmação. Leno suspirou e lançou-lhe um olhar exasperado. Sim, eu sei quem é o chefe deles. Feliz agora? Que estranho. Robin estava excepcionalmente falante hoje. Não que ela nunca tivesse sentido curiosidade por ele antes, mas nunca tinha insistido tanto. Mas como ela queria saber, ele lhe contaria. Todos aqui conhecem esse homem, e guardamos um grande rancor contra ele. Ao ver Robin absorta em pensamentos, Leno decidiu revelar a resposta diretamente. Lembra daquele que ficava te perseguindo em Marineford? Um dos 7 Shichibukais Crocodile. É ele. Nami e os outros não foram os únicos atonitos. Os olhos de Mikita e Vivi se arregalaram em descrença. CRO Crocodile? Isso é impossível. Ele é um herói nacional. Vivi não conseguia aceitar. Ela havia imaginado inúmeras possibilidades, mas nunca suspeitou de Crocodile. Ele sempre trabalhou com o reino para derrotar os piratas invasores. Sempre que piratas atacavam, ele era o primeiro a aparecer e esmagá-los. Era por isso que as pessoas o admiravam tanto.
Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, ela teria discutido imediatamente. Mas foi o próprio Deus do Trovão quem disse isso. Ela não podia negar. Vivi era jovem, mas longe de ser tola. Seus pensamentos se organizaram rapidamente. Investigar a verdade desde o início foi difícil, mas raciocinar de trás para frente, rastreando o efeito até sua causa, foi muito mais simples. Mas ela ainda não entendia por que Crocodile faria isso. Ainda assim, já que o homem à sua frente sabia sua identidade, certamente também sabia o motivo. Crocodile, Nami, Nojiko e as outras cerraram os dentes. Lá em Marineford, ele quase havia causado a morte de Robin. Mesmo depois de testemunhar a força descomunal de Leno, ele ainda não havia desistido de atacá-la. Aquele idiota. Desta vez, com certeza, vamos dar uma surra nele. Não se preocupe. Eu não tive chance antes. Mas desta vez, não o deixarei escapar. Leno deu um tapinha leve no ombro de Nami antes de se virar para Vivi. O objetivo de Crocodile é tomar Alabasta para si e, em seguida, usar todo o poder da nação para procurar algo. Seja usando o pó da dança para criar secas ou incitar rebeliões, tudo isso é preparação para uma tomada de poder. Como ele pôde? Vivi tremia por inteiro. A heroína do povo era secretamente um demônio que tramava para roubar sua nação. Tudo por ambição própria. Arrastou cidadãos inocentes para a guerra, deixando-os sem lar. Ele tornou o ambiente já hostil de Alabasta ainda pior. Como ele pôde não ter nenhuma humanidade? Caída no chão, Vivi socava o piso com os punhos enquanto gritava de angústia. Pelo seu país. Pelo seu povo. Como alguém pode ser tão frio e calculista? Cada vida era preciosa. Como ele pôde cometer tamanha crueldade? Enquanto ela chorava e praguejava, uma voz suave flutuou ao seu lado, paralisando-a no lugar. O que você está pensando? Ele é um pirata. Capítulo 185. Nesse momento, Vivi já havia esquecido como chorar, seu coração repleto de impotência e desespero. Ela agora percebia o quão ridículo havia sido seu meticuloso trabalho de infiltração. Mesmo sabendo a identidade e o objetivo do inimigo, de que adiantou? O oponente era um pirata, e um pirata legítimo reconhecido pelo governo mundial, que não era apenas poderoso, mas também astuto e mestre dos disfarces. Só de pensar em enfrentar um inimigo assim, ela se sentia impotente. Será que ela realmente ia ficar de braços cruzados enquanto seu amado país e seu povo eram destruídos por aquele demônio? Ai! Uma leve tosse tirou Vivi do abismo e a trouxe de volta à realidade. Ela ergueu a cabeça mecanicamente e olhou na direção da origem do som, vendo Robin sutilmente sinalizar com os olhos para que ela desse uma olhada em Leno. Um lampejo de luz retornou gradualmente aos olhos escuros de Vivi. Isso mesmo, a pessoa que poderia ajudá-la estava bem na sua frente. Ela rastejou passo a passo em direção a Leno, olhando para ele com um olhar suplicante, e fez uma reverência com um baque surdo. Dengue! Capitão Leno, por favor, me ajude. Dengue! Eu imploro a você. Dengue! Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelos soluços desesperados de Vivi, com o rosto ensanguentado e se curvando incessantemente, e pelo som de seus apelos sufocados e desesperados que ecoavam no ar. Todos ao redor ficaram um tanto chocados com o comportamento de Vivi. Kaia e Olga até se viram enxugando lágrimas secretamente. Nojiko e Nami também tinham olhos vermelhos e não conseguiam suportar olhar, voltando seus olhares de pena para Leno. É preciso reconhecer que Vivi era uma boa princesa, dedicada ao seu país e ao seu povo. Em nome de seu país, ela abdicou de sua dignidade, apenas para libertá-lo de seu dilema. É claro que as ações dela equivaliam à chantagem moral. Se fosse qualquer outra pessoa, Leno não teria se dado ao trabalho de prestar atenção. Mas ela era Vivi, e as mulheres ao seu redor já haviam se tornado mais amáveis. O que mais ele poderia fazer? Ele não podia deixar uma garota tão fofa e irresponsável continuar triste, então simplesmente aceitou e concordou. Bem, nós já temos uma rixa com o Crocodile mesmo, então vamos dar um jeito nele pelo caminho. Dengue! Dengue! Será que ela era viciada em bajulação, ou simplesmente não ouvia? Leno ficou um pouco sem palavras ao ver Vivi continuar a bater com a cabeça na mesa. Felizmente Nami e Nojiko, que estavam ao lado dela, foram espertas e imediatamente a ampararam, impedindo-a de continuar batendo a cabeça. Vivi, pare com isso, o bobão já concordou. Obrigado. Sua testa já estava um cal sangrento, e Vivi, cujo espírito estava um tanto perturbado, desmaiou antes mesmo de terminar a frase. Vivi? Vivi? Chopper, venha ver como ela está. Com aquele forte impacto no chão, seria um milagre se ela não desmaiasse. Os dois chamaram Chopper imediatamente para examiná-la. Depois de enfaixarem Vivi, todos os rostos mostravam cansaço. Tinha sido uma noite agitada. Muito bem, todos estão cansados. Voltem e descansem. Podemos conversar sobre isso amanhã. Antes que alguém pudesse reagir, Leno terminou de falar, pegou Robin no colo e desapareceu instantaneamente. Um instante tarde demais, Hancock bateu o pé levemente em sinal de irritação, depois olhou para as pessoas ao redor. Soltou um resmungo frio e sua figura também desapareceu. A bordo do galé no quarto de Robin, Leno a jogou na cama e começou a desatar as amarras que a prendiam. Enquanto trabalhava, ele perguntou casualmente. Então, gostaria de explicar por que você continuou tentando defendê-la esta noite? Ara, meu grande capitão, eu não estava ajudando ela, eu estava ajudando você. E ajudando. Leno, depois de remover as amarras da parte superior do corpo dela, olhou atentamente para Robin, ansioso para ver que tipo de explicação ela poderia dar. Sim. Você não acha que a Vivi é absolutamente linda? E ela é uma princesa, nada menos. Está me dizendo que você não está nem um pouquinho tentado? Robin inclinou-se para frente com ousadia, os dedos traçando levemente os músculos do peito dele, a voz carregada de sedução lúdica. Leno ficou imediatamente surpreso. Meu Deus, Robin, você quer ser minha primeira esposa? Está começando a arranjar concubinas para o seu marido? É claro que Leno queria Vivi. Ele estaria mentindo se dissesse que não, mas não com a intensidade que ela imaginava. Afinal, ele ainda não tinha terminado com as mulheres que já estavam ao seu redor. Naturalmente, se ela fosse recrutada para o navio primeiro como membro da reserva, ele não se oporia.
Pá, Leno deu um tapa sem cerimônia na bunda bem torneada de Robin, falando em tom irritado. Você tem muitas ideias, hein? Devo te agradecer? Se Nami e os outros descobrissem o que você está planejando, como você acha que eles te tratariam? Robin pressionou a bochecha contra o peito de Leno e o acariciou, respondendo em seguida com uma expressão despreocupada. Então simplesmente não deixe que eles descubram. Além disso, estou fazendo isso apenas por você. Não tenho tanta certeza disso. Você parece gostar muito da Vivi. Após remover as amarras da parte inferior do corpo dela, Leno aproveitou a oportunidade para pressionar Robin contra si, com seus olhos sábios fixos nela atentamente. Ara, você me desvencilhou completamente. É que, quando olho para aquela garota forte, vejo uma sombra do meu eu do passado. Incapaz de suportar o olhar de Leno, Robin desviou o olhar e disse o que pensava. Bem, não me importo. Você tornou as coisas um pouco difíceis para mim esta noite, então você deve ser punido. Que tipo de punição? Ao ver a expressão de entusiasmo no rosto de Leno, Robin teve um pressentimento sinistro. Bem, use a nova habilidade que você desenvolveu. Quero lhe dar o dobro da punição. Você. O rosto de Robin ficou imediatamente vermelho como um tomate. Ela pensara que ele estivesse brincando antes, jamais imaginara que estivesse falando sério. Como é que esse homem pode ser assim? Tudo pode ser relacionado a esse assunto, e aquelas situações humilhantes da última vez. Ela nunca deveria ter exibido seu novo poder na frente dele. Foi um tiro no próprio pé. Como assim você? Depressa. Nem pense em fugir. Por fim, sob forte insistência de Leno, Robin, a contragosto, usou sua habilidade para condensar mais uma versão de si mesma. Então, as roupas afrouxaram e as alças caíram. As duas Robins, uma na frente e outra atrás, aproximaram-se lentamente de Leno. Uma noite de dragões dançantes, um reino celestial que não deve ser mencionado a forasteiros. Na manhã seguinte, Vivi abriu os olhos e percebeu que estava em um quarto desconhecido. Rapidamente sentou-se e olhou ao redor com atenção. Nesse instante, a porta se abriu suavemente e Kai entrou devagar, segurando uma tigela de remédios. Você está acordado? Como você está se sentindo? Onde? Estou. Ela já tinha visto aquela pessoa antes. Era o médico do navio de aventura. Sua mente ainda estava um pouco confusa. Ela levou a mão à testa para tocá-la. O sangue já havia parado de sangrar e estava envolto em uma bandagem. De repente, como se tivesse se lembrado de algo, ela olhou ansiosamente para Kaia e perguntou: onde está o Capitão Leno? Ele? Não se preocupe. O capitão já concordou em ajudá-lo ontem à noite. Apenas descanse e recupere-se com tranquilidade. Sério? Que maravilha! Alabasta está salva. Vivi soltou um longo suspiro de alívio, sentindo-se completamente relaxada. O fardo pesado que há tanto tempo oprimia seu coração finalmente poderia ser aliviado. Contanto que aquele homem tomasse uma atitude, qualquer dificuldade poderia ser facilmente resolvida. Essa não era uma confiança cega dela. Ele a havia demonstrado de forma incontestável com seus impressionantes registros de batalha ao longo do caminho. Em seu coração ele era um deus onipotente. Capítulo 186. Robin arrastou seu corpo cansado para o convés assim que o meio-dia se aproximava. Nami e os outros já haviam terminado de reunir a maior parte dos suprimentos para o navio. Bocejando, Robin saiu, curioso com a movimentação de todos, e caminhou até a grade para perguntar o que estava acontecendo. Antes que ela pudesse falar, a voz surpresa de Carmen veio de trás. Robin, é a sua vez. Como você está se sentindo? Estou bem. Por que está perguntando? Robin parou e se virou, olhando para Carmen com certa confusão. Porque ela tinha a sensação de ter perdido um capítulo inteiro da sua própria vida da noite para o dia. Hoje de manhã, no café da manhã, Leno disse que você estava um pouco abalado ontem à noite e precisava descansar. Ele nos disse para não te incomodarmos. A sua refeição está na geladeira. Se é certo. Obrigada, Carmen. Vou comer primeiro. Ao ouvir isso, Robin entendeu tudo imediatamente, murmurou algo rapidamente para se livrar da conversa e saiu apressada. Carmen observou-a fugir confusa, mas não insistiu no assunto. Enquanto isso, na sala de jantar, a expressão de Robin se fechou. Ela amaldiçoou Leno em pensamento. Por quê? Porque ela deixou aquele desgraçado humilhá-la ontem à noite. A ponto de quase desmaiar, só a lembrança do rosto dele, irritantemente animado, fez o peito dela apertar. Aquela sensação avassaladora e perturbadora ainda a fazia tremer até hoje. Respirando fundo, Robin jurou silenciosamente que nunca mais aceitaria as exigências absurdas daquele canalha. Seu corpo todo ainda estava dolorido e fraco. Se os outros percebessem, com certeza iriam zombar dela. E claro, quando ela mais temia algo, isso acontecia. Enquanto comia preguiçosamente o resto do café da manhã, Nami, Nojiko e as outras entraram na sala de jantar, conversando e rindo. No instante em que viram Robin, trocaram olhares cúmplices. Um brilho travesso reluziu em seus olhos, e as provocações começaram. Ora, vejam só quem finalmente acordou. Nossa elegante e graciosa Robin. Nossa, que raro. Não sabia que o Robin conseguia dormir até mais tarde. Incrível. Será que Robin salvou o mundo ontem à noite? As provocações atingiram Robin como um raio. Seu rosto esquentou instantaneamente. Ela ergueu a cabeça e os encarou com raiva, cruzando os braços sobre o peito. Escapou-me escapar palavras frias. 16 flores. Garra de dragão. O trio brincalhão congelou quando inúmeros braços brotaram de seus corpos, prendendo-os instantaneamente. As mãos extras começaram sua tortura impiedosa, cócegas. Em questão de segundos, as garotas, antes tão presunçosas, imploravam por misericórdia. R.O. Robin. Poupe-nos. Desculpe. Robin. R.O. Robin, pare. Com os rostos corados, os corpos se contorcendo desesperadamente, lágrimas escorrendo pelas bochechas, Robin se aproximou deles com um sorriso doce e aterrador. Ainda quer me provocar? Não. Nunca mais, Robin. Por favor, pare com isso. Que isso sirva de lição.
Com um aceno casual, ela liberou sua habilidade e lançou-lhes um olhar fulminante antes de retornar ao seu lugar. Assim que foram libertadas, Nami, Nojiko e Yuta desabaram no chão, ofegantes. Seus olhos se encheram de medo. Quem diria que algumas piadas trariam tamanha catástrofe? E quem diria que o castigo de Robin seria tão diabólico? Verdadeiramente digno do nome Filho do Diabo. Depois de um tempo, eles finalmente se recuperaram e foram até Robin. Terminamos de preparar os suprimentos. Robin, você precisa de alguma coisa? Se não, vamos indo. Robin piscou, um pouco surpresa. Com tanta pressa? Não vai dar uma olhada melhor ao redor? Não há nada que vale a pena ver. E o log pose já está lotado. Vamos para a próxima ilha. Nami ergueu sua postura log pose e em seguida franziu o nariz. Este lugar é apenas um ponto de encontro para caçadores de recompensas. Não há nada que vale a pena ficar por lá. Entendo. Então vamos zarpar. Não tenho nada a preparar. Ótimo. Vou lá contar para aquele idiota. Nami saiu marchando. Uta e Nojiko trocaram um olhar com Robin antes de segui-la rapidamente. Robin, vendo quão assustadas as meninas ainda estavam, só conseguiu suspirar. Assim que tudo estava pronto, o Galéu solvou e deixou a cidade. Vivi também permaneceu a bordo. Naquela mesma manhã, ela contatou Igaron, instruindo-o a retornar a Alabasta com notícias enquanto ela permanecia com a tripulação com permissão. Agora ela se debruçou sobre a grade, observando o Whiskey-Pick diminuir lá embaixo. Ao seu lado estava um Pato, seu companheiro, Carol, a montaria única de Alabasta. Não é à toa que é chamado de navio milagroso. Ele realmente consegue voar. Só li sobre isso nos jornais. Não esperava poder andar lá pessoalmente. Não é incrível, Carol? Quack. Você também está chocado? Eu também. Parece um sonho. Vivi deu uma risadinha, acariciando a cabeça de Carol e contemplando o vasto mar à sua frente, com a esperança transbordando em seu coração. Em breve, muito em breve, Alabasta voltaria à paz. Seu pai não teria mais aquela expressão preocupada. Enquanto Vivi estava absorta em seus pensamentos esperançosos, Olga se aproximou com seu lagarto gigante. Oh, esse pato é sua montaria? Que fofo. É. Assustada, Vivi olhou para a menina e seu lagarto. Você também faz parte da equipe? Eu? Estou apenas temporariamente no navio. Leno me deixará lá quando chegarmos ao nosso destino. Olga fez beicinho, demonstrando certa insatisfação, mas logo seus olhos brilharam ao olhar para o pato à sua frente e perguntou. Qual é o nome dele? Ah, esta é minha parceira, Elizabeth. E este é o Carol. Ele também é meu parceiro. Ao ver a garota animada, Vivi perguntou sobre sua trajetória até então. Para sua surpresa, Olga adorou conversar com ela, e logo as duas estavam completamente absortas na conversa. Enquanto Olga contava suas histórias, Vivi soltava pequenos suspiros de surpresa repetidas vezes. E o tempo passou silenciosamente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 187. O mar estava calmo e claro enquanto o galé navegava firmemente em frente. Todos a bordo desfrutavam daquele raro momento de paz. Uma brisa suave percorria o convés, trazendo consigo uma sensação de tranquilidade. Leno relaxava sob um guarda-sol com o jornal, enquanto Nami e Nojiko podavam as laranjeiras. Yamato estava importunando Carmen para que ela cozinhasse o peixe que acabará de pescar. Chopper e Kai aproveitaram o bom tempo para estender as ervas que haviam colhido para secar. Robin cuidava de suas flores com um borrifador, embora seus olhos se desviassem, repetidamente, para a figura que descansava sob o guarda-sol. Desde aquele incidente, ela vinha ignorando Leno há algum tempo. Agora ela se perguntava se o havia deixado esperando tempo suficiente e se deveria lhe dar um pequeno agrado. Mikita, recém-chegada a bordo, já havia se adaptado rapidamente. Ela se aproximou de Leno com uma bandeja de chá recém-preparado. Capitão, seu chá. Obrigado. Leno ergueu os olhos e agradeceu-lhe casualmente, mas aquele pequeno gesto deixou Mikita surpresa e encantada. Não é nada. Este é o meu trabalho. Ela jamais imaginou que o próprio capitão fosse falar com ela. Um choque misturado com uma felicidade secreta. Talvez ela estivesse mesmo começando a se encaixar ali. Reforçando-se com esse pensamento, ela recuou silenciosamente. Um novo Shichibukai? Até aquele brutamontes do Vevil conseguiu escapar tão cedo. Bem, fico imaginando quem será a outra escolha. Não importa. Leno torceu o lábio em desdém. Ele conhecia muito bem os truques daqueles 5 velhotes. A conversa dele sobre manter a paz não passava de uma fachada. No fim, tudo se resumia a equilibrar o poder para garantir suas próprias posições. De qualquer forma, eles não estavam incomodando ultimamente, então ele não se importava. Ele jogou o jornal de lado, fechou os olhos e retomou seu habitual hábito de preguiça no convés. Vivi saiu de sua cabine e ficou paralisada com a cena diante de si. Isto não era nada parecido com o que ela imaginava. Não deveria a tripulação, sob a liderança do capitão, estar executando alguma tarefa séria para garantir uma viagem segura? Não deveriam eles estar vigilantes o tempo todo, monitorando as ondas e as condições climáticas? E ali as pessoas estavam regando as plantas, pescando, relaxando. O próprio capitão estava liderando o grupo que tirava uma soneca. Isso era realmente normal? Onde estava a tensão? O estado de alerta que uma viagem exigia? Parecia mais um cruzeiro de lazer. Nami passou por ali naquele instante e Vivi gritou apressadamente. Senhorita Nami, será que é realmente aceitável que todos sejam assim? Aqui. Nami jogou uma laranja para ela antes de sorrir. Está tudo bem. Geralmente somos assim quando nada está acontecendo. Nas palavras do capitão, é claro, uma viagem ao redor do mundo deve ser o mais confortável possível. Seja feliz e alegre, e não fique pensando em sofrimento quando não precisar. Ela deu um tapinha reconfortante no ombro de Vivi. Relaxe um pouco. Se você fizer isso, vai perceber muitas coisas maravilhosas. Vivi desviou o olhar do sorriso radiante de Nami para o resto da tripulação relaxada. Sua mente vacilou, e sem perceber, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Nesse instante, Yamato, que havia corrido para a proa para pescar, gritou de repente empolgado. Ei, pessoal, tem uma ilha à frente. Num instante, a atmosfera pacífica explodiu em uma animada algazarra. As pessoas correram para a proa, olhando para o horizonte.
É verdade. Finalmente uma ilha. Eu estava ficando tão entediado. Esse será o nosso próximo destino? As vozes se misturavam em entusiasmo. Uma nova ilha significava uma nova aventura. E Vivi ficou ali parada, atônita, mais uma vez. Um instante atrás, eles estavam quase sem vida, e agora todos transbordavam energia como se alguém tivesse apertado um interruptor. Ninguém teve tempo de notar a princesa perplexa. Todos os olhares estavam fixos, ansiosos, na ilha à frente. Nami finalmente fez a ligação. Adiante, nossa segunda parada na Grand Line, Little Garden. Preparem-se. Seguiu-se uma salva de aplausos. À medida que o navio se aproximava, a paisagem da ilha foi gradualmente surgindo à vista. A vegetação era incrivelmente densa, com arbustos que se elevavam a grande altura. Uma atmosfera primitiva e selvagem os envolvia. Yamato debruçou-se sobre a grade com os olhos brilhando. Então este é o pequeno jardim? Consigo sentir a aventura. O que há de pequeno nisso? É enorme. Por que um nome tão estranho? Olga se encolheu ainda mais perto de Leno enquanto encarava a selva sombria. Leno deu-lhe um sorriso misterioso. Você logo entenderá por que se chama Pequeno Jardim. Para quem lhe deu esse nome? É realmente como um pequeno jardim. O quê? Você está sendo enigmático de novo, seu idiota. Diga logo. Nami percebeu imediatamente que Leno sabia algo sobre aquela ilha, mas, como sempre, ele se recusou a dizer. No instante em que entraram no estreito canal que dava para o interior, uma cacofonia irrompeu em seus ouvidos. Então, todos viram inúmeras aves e animais gigantescos fugindo freneticamente para os dois lados do curso d'água. No entanto, antes que pudessem reagir, uma rajada de vento, carregando madeira e pedras quebradas, passou em sua direção. Um estrondo metálico ensurdecedor ressoou, fazendo seus tímpanos vibrarem. Leno avançou para a proa, desembainhando instantaneamente sua espada Wangguan. Com um poderoso golpe descendente, ele cortou ao meio a rajada de vento que se aproximava, impedindo que o navio fosse atingido. Que azar! Não imaginava que eles estariam brigando num momento como esse. Ei, bobinho! Do que você está falando? O que está acontecendo nesta ilha? Ainda abalada, Nami caminhou furiosa até ele, exigindo uma explicação. Leno olhou para ela, depois para os olhos arregalados e curiosos da tripulação. Ele suspirou. Tudo bem. Eu queria que vocês todos experimentassem por si mesmos. Contar agora estraga a surpresa. Mas, dada a situação, vou simplesmente levantar o navio. Vocês mesmos poderão ver. Ele ativou seu poder, e o vento disparou para o céu. Os choques metálicos tornaram-se mais nítidos e claros. Quando a tripulação finalmente viu o que estava acontecendo à distância, ficou sem palavras, em choque. Zigigi. Gigantes? Capítulo 188. O choque distante entre as duas figuras colossais fez o ar vibrar com estrondos ensurdecedores. Só agora todos perceberam que o vento forte, que sentiram antes, eram as ondas de choque da batalha. Mesmo a essa distância, ondas de ar continuavam a passar por cima deles, balançando o navio sem parar. Já atordoadas e sem palavras, Olga, Vivi e as outras perderam o equilíbrio quando o navio balançou novamente e desabou no convés. Seus corpos tremiam tanto quanto seus corações. Mesmo agora eles não conseguiam entender por que havia gigantes ali, muito menos gigantes lutando entre si. A julgar pelo aspecto antigo e desgastado de suas armas, os dois devem ter lutado por muito, muito tempo. Os gigantes de 20 metros de altura continuavam a se chocar uns contra os outros, enquanto Leno, Yamato e Hancock se debruçavam sobre a proa, observando com grande interesse. Leno, você sabe quem são eles? Robin finalmente não conseguiu conter a pergunta. Algo naqueles gigantes a fez lembrar da sua infância de Saul, o gigante que uma vez a salvou. Já que esses dois também eram gigantes, talvez soubessem algo sobre Saul. Aqueles dois são os capitães dos piratas guerreiros gigantes de 100 anos atrás. Aquele que está com a espada longa é Dorre, o ogro azul. Aquele que está com o machado é Broge, o ogro vermelho. 100 anos? Nami captou o detalhe crucial e quase gritou, olhando incrédula para os gigantes distantes. Então eles estiveram aqui esse tempo todo? Sim. Esses dois estão lutando nesta ilha há mais de 100 anos. Ao ver todos os rostos chocados e confusos ao seu redor, Leno continuou. Não se surpreenda muito. Os gigantes vivem em média cerca de 300 anos. Portanto, 100 anos não é tanto tempo quanto você imagina para eles. Meu Deus! Uma batalha tão intensa que dura 100 anos? Quão profundo é esse rancor? Nami observava as trocas mortais entre os dois e simplesmente não conseguia entender. Que tipo de ódio poderia durar tanto tempo? Leno deu de ombros com um olhar brincalhão. Quem sabe? Talvez eles estejam apenas entediados. Quando todos finalmente se acalmaram, o duelo à distância gradualmente perdeu seu impacto. Com o tempo, eles até se entediaram e começaram a explorar a ilha. Exceto Yamato, que manteve os olhos fixos nos gigantes o tempo todo, praticamente brilhando de entusiasmo. Ninguém sabia quanto tempo a batalha durou, mas eventualmente um estrondo ensurdecedor ecoou pela ilha quando ambos os gigantes caíram ao chão. Mais uma rodada encerrada. Apenas suas vozes continuavam a ecoar por toda a terra. Batalha número 72.736. Resultado: 72.736 empates. Gababababa. Gia. Ao verem os gigantes finalmente pararem, todos a bordo do navio suspiraram de alívio. Estavam genuinamente apavorados com a possibilidade de os dois lutarem por mais alguns dias e noites. As explosões foram tão massivas que afetaram a ilha inteira. Fazer qualquer coisa durante esse período era praticamente impossível. Leno conduziu o navio em direção aos dois gigantes adormecidos. Quanto mais perto chegavam, mais nervosa e animada a equipe ficava. Ao se aproximarem, Dorre e Broge imediatamente perceberam a presença deles. Dorre, parece que chegaram novos amigos. Sim. Espero que tenham trazido bebidas. Minha boca está seca há séculos. Quando o grupo de Leno chegou até eles, os dois gigantes já estavam sentados, olhando atentamente para os recém-chegados. Visitantes. Trouxeram alguma bebida alcoólica? Broge inclinou sua enorme cabeça em direção ao navio, olhando para eles com expectativa. Tão grandes, de perto são ainda maiores. Sim, sério, e isso é só a cabeça. Com Leno e os outros de pé confiantes na frente, Vivi, Olga e os demais sentiram pouco medo, apenas choque. Ha.
Sim, trouxemos bastante. Leno achou o rosto enorme e engraçado. Só a cabeça do gigante era maior que um pequeno navio. Com um gesto de mão, inúmeros barris de álcool surgiram do nada, empilhando-se rapidamente em uma pequena montanha. Colecionei muitas bebidas. Considere este o seu dia de sorte. Gabababababa. Gia, 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 gia. Nenhum dos gigantes se deu ao trabalho de perguntar de onde vinha o álcool. A visão de tanta bebida os deixou instantaneamente em frenesi. Obrigado por virem de tão longe, amigos. Eu sou Broge, o guerreiro mais forte da Vila Elbaf. Prazer em conhecê-los. Gabababababa. Dorri, que havia planejado provar as bebidas primeiro, arregalou os olhos no momento em que ouviu isso. Não seja estúpido. O guerreiro mais forte de Elbaf sou eu, Dorri. Seu desgraçado. Ao perceber a tensão aumentar novamente, Leno interveio rapidamente. Ele definitivamente não queria que eles começassem outra briga. Ei, vocês dois, me façam um favor. Vamos dar uma festa em vez disso. Ha 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 ha. Dorri e Broge congelaram. A pressão avassaladora que Leno demonstrara anteriormente desapareceu instantaneamente. Foi breve, mas ambos os gigantes claramente assentiram. Mas agora, o jovem sorria radiante como se nada tivesse acontecido. Trocaram um olhar e caíram na gargalhada. Gabababababa. Gia, 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 gia. Broge, parece que esse nosso amigo não é um cara qualquer. Sim, e agora que estou olhando com atenção, vários outros no navio dele também têm auras bem fortes. Leno não se importou com a conversa secreta deles. Ele desapareceu num clarão de relâmpago e reapareceu momentos depois carregando um dinossauro gigantesco. É tudo seu, Carmen. Tem muita carne nessa ilha. Certifique-se de que façamos estoque antes de irmos embora. Deixe comigo, capitão. Ela estava curiosa para saber onde ele havia caçado o dinossauro, mas mesmo assim se adiantou para começar a prepará-lo. Leno também retirou vários cortes preciosos de peixe-diabo, seu presente de despedida para os dois gigantes. É melhor deixá-los aproveitar algo bom enquanto ainda podem. Pensar na futura intervenção de Mu fez com que uma onda de urgência percorresse o coração de Leno. Sua força pode já estar entre as maiores do mundo, mas lidar com aquele que estava sentado no trono vazio estava longe de ser fácil. Mesmo agora, seu verdadeiro poder permanecia um mistério. Se algum dia aquela criatura quisesse matá-lo, ele não apostaria a própria vida na misericórdia dela. Mas ganhar mais força a partir daqui não será fácil. Ele teria que pensar cuidadosamente sobre seu próximo passo. Após acalmar seus pensamentos, Leno se virou para a equipe atrás dele. Esta é uma ilha antiga repleta de plantas, animais e insetos pré-históricos. Tenham cuidado e protejam-se das picadas, eles podem transmitir doenças. Principalmente você, Nami. Tenha muito cuidado. Kai e Chopper, preparem todos adequadamente. Segurança em primeiro lugar. Capítulo 189. Nami inflou as bochechas. Sério, por que aquele idiota grandalhão me chamou pelo nome? Será que eu sou mesmo tão pouco confiável assim? Ela reclamou, mas mesmo assim obedeceu e foi procurar Kaia e Chopper exatamente como Leno havia pedido. Leno pensou consigo mesmo. Não posso garantir que você será picado por insetos aqui, contrairá alguma doença estranha e quase morrerá. Mas com Kaia e Chopper a bordo agora, não deve haver nenhum perigo. Vivi estava por perto, encarando Leno com curiosidade evidente. Aquele homem era realmente impossível de decifrar. Ele sempre parecia preguiçoso e relaxado, mas quando o perigo surgia, era o primeiro a avançar e proteger todos atrás dele. Mesmo diante de gigantes aterrorizantes, permanecia calmo, conversando e rindo como se nada pudesse abalá-lo. Ele parecia descuidado, mas ainda assim prestava atenção a cada detalhe ao organizar as viagens deles. A princípio, ela sinceramente pensou que ele era apenas um capitão pervertido e despreparado. Mas depois de passar tanto tempo com ele, ela percebeu que havia sido precipitada em julgá-lo. Ele não era nada parecido com a impressão que ela tinha antes. Enquanto olhava distraidamente para Leno, a voz provocadora de Reiju chegou aos seus ouvidos. O que foi? O charme do nosso capitão te conquistou? Pretende se oferecer a ele? O que você está dizendo, Reiju? Não brinque assim. As bochechas de Vivi coraram instantaneamente. Ela se debateu em pânico, negando veementemente, mas seus olhos ainda lançavam olhares furtivos para Leno. Ao ver sua reação, Reiju não insistiu. Ela simplesmente sorriu significativamente. Pense bem, uma vez que você embarca neste navio de verdade, não há volta. E o nosso capitão pode ser muito possessivo em certos assuntos. Antes que Vivi pudesse responder, Reiju saiu rebolando, deixando-a paralisada no lugar. Com a colaboração de todos, o banquete rapidamente ganhou vida. Com a participação dos gigantes, a atmosfera se elevou. Cababababa. Ah, é mesmo. Eu e a Dorri ainda temos cartazes de procurados. Broge deu um tapa na coxa, empolgado, ao se lembrar daqueles dias de mais de 100 anos atrás, quando ainda era um pirata. Dorri juntou-se à gargalhada estrondosa. Aqueles anos despreocupados como piratas eram verdadeiramente nostálgicos. Gagagaga. Eu me lembro das nossas recompensas naquela época. Não eram ambas de 100 milhões de belis? A risada estranha dos gigantes deixou todos atordoados, mas eles também ficaram chocados. Valer 100 milhões de belis há mais de um século não era pouca coisa. Considerando o valor daquela época, 100 milhões de belis devem valer pelo menos vários bilhões hoje em dia. Robin apoiou o queixo na mão pensativamente enquanto lhes pedia detalhes sobre Elbaf. Mas depois de mais de 100 anos, nem mesmo os gigantes sabiam muita coisa. Não se preocupe, Robin. Nós iremos para Elbaf. Quando chegar a hora, iremos com você. Leno entendia perfeitamente porque ela estava preocupada. Afinal, Saul era praticamente da família para Robin e Shara. O quê? O Log Pose precisa de um ano inteiro para armazenar carga magnética? O grito de pânico de Vivi cortou o clima festivo, chamando a atenção de todos. Ela estava tremendo com o rosto pálido. Um ano. Se esperarmos um ano inteiro, então ela basta. Ela jamais imaginara que aquela ilha demorasse tanto para carregar. Leno podia esperar, mas ela não.
A situação de Alabasta já estava à beira do colapso. Se ela perdesse tempo ali, seu país poderia ruir antes mesmo de ela retornar. Calma, Vivi. Já nos preparamos para isso, então não se preocupe. Nami deu um passo à frente, tirando uma pose eterna de sua bolsa com um sorriso orgulhoso. Olha, veja o que é isto. Uma pose eterna, para Alabasta? No instante em que Vivi viu aquilo, seus olhos se arregalaram. Ela congelou, então se jogou nos braços de Nami e caiu em prantos incontroláveis. Muito obrigada, Nami. Vivi agarrou-se a ela com força, recusando-se a soltá-la, transbordando sua gratidão naquele abraço. Calma, calma, Vivi. Não chore. E na verdade, tudo isso graças àquele idiota. Se ele não tivesse me lembrado, nós realmente não teríamos conseguido sair desta ilha. Nami deu um tapinha leve nas costas de Vivi enquanto explicava. Antes de partirem da região de Whiskey Peak, Leno havia instruído especificamente que reunissem várias poses eternas por precaução. Ela não esperava que realmente precisassem delas. Ao ouvir a história completa, Vivi piscou, tentando conter as lágrimas, e olhou para Leno com os olhos marejados. Obrigado, Capitão Leno. Ah, então quando é a Nami você me dá um abraço apertado, mas quando sou eu é só um agradecimento verbal. Que hipocrisia. Leno estendeu os braços em um gesto de impotência, parecendo um gatinho ou cachorrinho abandonado. O rosto de Vivi ficou vermelho novamente. Ela olhou nervosamente para todos ao seu redor, com os lábios franzidos em um misto de constrangimento e conflito. Vivi, ignore-o. Aquele idiota grandalhão é só um pervertido tentando se aproveitar de você. Nami cruzou os braços com uma expressão de já vi tudo pelas minhas costas. Mas Vivi pareceu tomar uma decisão. De repente, ela se levantou, deu um passo à frente e abraçou Leno com força. Obrigado, Capitão Leno. Ela imediatamente tentou se afastar, mas Leno não lhe deu chance. Seus braços a envolveram, prendendo-a firmemente contra si enquanto murmurava. Porque parece que não é nada. Ela é ainda mais plana que a Nami. Enquanto falava, ele olhou para ela algumas vezes com uma expressão confusa. Isso não pode estar certo. Ela não parece pequena. Vá para o inferno, seu grande idiota. Nami ouviu cada palavra. A raiva explodiu em seu peito. Num instante, ela apareceu diante de Leno, com o punho escurecido pelo aqui do armamento voando direto em direção ao rosto dele. Bang! Arg! Leno, que estava desfrutando da maciez de seus braços, foi arremessado para longe com um grito miserável. Vivi, finalmente livre, cobriu o peito com os dois braços e o encarou furiosamente. Leleno, seu tarado. Ele a abraçou e ainda teve a audácia de reclamar que ela não tinha seios? Inacreditável. Ela até pensou que os rumores fossem exagerados, mas ele se desmascarou imediatamente. Nami tinha razão o tempo todo. Ele era mesmo um pervertido incurável. E ela nem tinha terminado de crescer ainda. Enquanto Nami o perseguia para continuar a surra, Vivi hesitou, mas não conseguiu se conter e correu para chutá-lo várias vezes também. Todos os outros apenas observavam. Apenas Hancock tentou intervir para ajudar, mas os outros a impediram. Robin, Reiju e os demais assistiam com sorrisos divertidos enquanto Leno apanhava. Olga, Yamato e os outros comemoraram ruidosamente. É isso que você ganha, Leno. Nami bata na barriga dele. Cutuque os olhos dele. Faça-o-se lembrar disso. E assim o pobre Leno, capitão do navio, foi espancado impiedosamente, sem que um único membro da tripulação tentasse salvá-lo. Capítulo 190. A repentina explosão de ferocidade de Nami fez com que Doi e Brode começassem a suar frio. Quem diria que aquela garotinha de aparência tão delicada era, na verdade, tão violenta a ponto de agredir até mesmo seu próprio capitão? Após extravasar sua raiva, Nami voltou ao banquete revigorada, conversando e rindo com os outros como se nada tivesse acontecido. Vivi, que havia atacado Leno sorrateiramente mais cedo, já estava arrependida e agora seguia Nami desajeitadamente, sem saber o que fazer. Quando Leno finalmente voltou com o rosto machucado, todos tentaram, sem muito sucesso, esconder o riso e fingiram não ter visto. Ele lançou um olhar ressentido ao grupo de camaradas desleais, depois sentou-se sozinho e serviu-se de uma bebida, sua figura solitária de alguma forma comovente. Apenas Hancock se apressou a verificar seus ferimentos com genuína preocupação. Yamato, por outro lado, ergueu uma xícara de saquê e olhou curiosamente para os dois gigantes. Ei, tios gigantes, por que vocês estão brigando há tanto tempo? No instante em que ela disse isso, Brode e Doi congelaram. Todos os outros também voltaram sua atenção para os gigantes com curiosidade. A batalha entre eles durou quase 100 anos. Seria possível que realmente existisse um ódio tão profundo entre eles? Mas olhando para eles agora, não parecia ser esse o caso. Após uma longa pausa, Doi coçou a cabeça e falou primeiro. Certo, por que era mesmo? Parece que eu me esqueci. Gia. Antes que alguém pudesse reagir, Brode também caiu na gargalhada. Já faz muito tempo eu também esqueci. KBA. Todos os encaravam sem expressão. Será que aquilo era possível? Eles tinham esquecido o motivo e continuavam brigando esse tempo todo? Isso é incrível. É assim que são as batalhas de homens de verdade. Uma luta onde os guerreiros arriscam tudo pela honra. Os olhos de Yamato brilhavam intensamente enquanto seu coração se enchia de entusiasmo. Era exatamente esse tipo de espírito guerreiro que ela admirava. Doi e Brode trocaram um olhar e sentiram a mesma paixão surgir. Ergueram suas taças e chamaram a todos. Pela honra de um guerreiro vivas. Saúde. Observando Yamato bebendo animadamente com os dois gigantes, os outros não faziam ideia do que estava acontecendo. Mas isso não diminuiu o entusiasmo deles pelo banquete. Risos e conversas animadas continuaram a preencher a noite. É claro que ninguém se esqueceu do propósito de sua vinda à ilha. Assim que o banquete terminou, eles começaram imediatamente a explorá-la. No dia seguinte, após finalmente concluírem a investigação de toda a ilha, Nami enxugou o suor da testa e falou, recuperando o fôlego. Agora eu finalmente entendo por que esta ilha é chamada de Pequeno Jardim. Para nós é enorme, mas para gigantes, isso seria como o quintal de casa deles. Todos assentiram com a cabeça em concordância. Muito bem, já que terminamos nosso trabalho, é hora de irmos embora. Leno reuniu os animais caçados e os dinossauros, e então içou o navio para o ar. Ele não havia ficado ocioso nos últimos dias, ele e os combatentes do navio se separaram para caçar animais selvagens pela ilha. Agora que estavam totalmente preparados, era a hora de dizer adeus aos gigantes.
Gigantes, estamos indo embora agora. Até nos encontrarmos novamente. Até nos encontrarmos novamente, jovens aventureiros. KBABABA. Broj apoiou seu machado, um pouco gasto, no ombro e riu enquanto acenava em despedida. Gia. Tem um grandalhão esperando lá fora da ilha. Mas duvido que você tenha problemas com ele. Até a próxima. Dory apoiou-se em sua enorme espada larga e ofereceu um aviso amigável sobre o que o aguardava lá fora. Observando o grupo desaparecer lentamente na distância, ambos os gigantes ficaram em silêncio. De repente, Dory se virou para Broj. Já faz tanto tempo que estamos fora. Estou começando a sentir saudades de casa. Eu também. Então vamos nos apressar e resolver nossa batalha. No instante em que as palavras foram ditas, a tensão entre eles aumentou novamente. Entretanto, o grupo de Leno mal havia percorrido muita distância pelo mar quando o oceano à frente repentinamente se encheu de ondas gigantescas. Um peixe dourado colossal irrompeu da água, sua boca enorme se abrindo amplamente enquanto ele se lançava diretamente contra o navio. Comparada à criatura gigantesca, a vendaval parecia nada mais que uma mosquinha, fadada a ser engolida. Uau! Que peixinho dourado enorme! Suas escamas coloridas são tão bonitas. Ei, Carmen, a carne de peixinho dourado é gostosa? Todos no convés ficaram atonitos com a cena, mas nenhum deles demonstrou o menor sinal de pânico. Vivi, no entanto, olhou em volta com o rosto pálido antes de finalmente gritar. Ei, não é hora de admirar. Estamos prestes a ser devorados. Sem ver nenhuma reação, ela correu para debaixo do guarda-sol até ficar ao lado de Leno. Capitão Leno, faça alguma coisa. Se isso continuar, vamos todos morrer. Calma, Vivi. A Quina já não está cuidando disso? Leno deu-lhe um sorriso desamparado e inclinou o queixo em direção ao arco. Só então Vivi percebeu que Quina já estava na proa do navio, com o véu de Sakura desembainhado. Ela olhou para Leno com uma expressão de total incredulidade. Ele estava falando sério? Ela consegue lidar com isso. Clang. Antes que Vivi pudesse terminar, uma nota aguda e vibrante cortou o ar, seguida pela voz calma de Quina. Estilo de uma espada. E aí, sol nascente. Uma enorme lâmina rosa com aura de espada brilhou sobre o peixe gigantesco, abrindo um profundo abismo no mar atrás dele. Momentos depois, bem quando Vivi sentiu o coração disparar, o peixe dourado gigante partiu-se ao meio com um estrondo e caiu de volta no mar. A água espirrava pelo convés e através da cortina brilhante de gotículas Vivi olhava, em absoluto choque, para a figura esguia na proa. Ela jamais imaginaria que uma garota tão quieta possuísse uma força tão extraordinária. Virando-se para os outros, percebeu que nenhum deles parecia surpreso, como se isso fosse completamente normal. Vivi acreditava que ao longo desses dias, tinha conseguido conhecer bem todas as pessoas. Mas agora ela percebeu que sabia muito pouco sobre essas pessoas. Ela lançou um olhar para Leno, que cochilava ao seu lado, e depois para Quina, que limpava silenciosamente sua lâmina em um canto. Por um instante, Vivi sentiu algo mudar dentro dela. Chopper subiu na proa, seu pequeno corpo tremendo de excitação enquanto olhava para a frente. Doutora Corerra, nos veremos novamente em breve. Estou tão animada. Trouxe tantos presentes para você. Capítulo 191. Chopper estava radiante de entusiasmo desde que Leno lhe disse que a próxima parada deles era o reino de Dran. Ele cantarolava enquanto fazia tudo, com um humor mais alegre do que nunca. Vivi, que sempre se deu bem com Nami, não resistiu e perguntou sobre isso. Nami, você não acha que o Chopper está estranhamente alegre desde que saímos de Little Garden? Ah, Chopper? É porque estamos prestes a chegar à cidade natal dele. Claro que ele ficaria animado. Nami, que estava verificando a temperatura e o log pose, parou um instante para respondê-la. Todos haviam notado a mudança em Chopper, mas ninguém disse nada. Era bom deixá-lo aproveitar sua felicidade em silêncio. Entendo, então qual é a cidade natal dele? Reino do Tambor. É conhecido como uma importante nação na área médica, embora eu tenha ouvido dizer que algo aconteceu lá. Nami pensou por um instante. Ela se lembrou de Leno lhe contando algo sobre o reino Dran, embora os detalhes estivessem vagos. Cidade natal, hein? Vivi contemplava o mar distante, com os pensamentos à deriva. Alabasta ainda sofria. Ela queria voltar o mais rápido possível. Enquanto isso, no reino do Tambor, dentro do castelo real no topo da montanha Dran, o rei Vapol lançou um olhar furioso para o capitão de sua guarda real. Dalton, a lição de ter ficado preso da última vez não foi suficiente? Por que você está desobedecendo às minhas ordens novamente? Você arriscaria sua vida por esses camponeses de origem humilde? Acha mesmo que eu não vou te matar? Sua paciência com o homem à sua frente estava se esgotando. Se não fosse pelo apelo de seu pai, em seu leito de morte, de que Dalton era um recurso valioso, ele o teria despedaçado há muito tempo. O homem o desobedecia repetidamente, protegendo cidadãos comuns como se as ordens de Vapol não passassem de conversa fiada. Era insuportável. Ele havia jogado Dalton na prisão na esperança de que o homem refletisse sobre sua vida, mas ele saiu de lá o mesmo. Majestade, eles são seus súditos. Como pôde tratá-los com tanta crueldade? Não teme que eles passem a nutrir ressentimento? Uma expressão de dor cruzou o rosto resoluto de Dalton. Seu tom era sério enquanto tentava persuadir Vapol a revogar seu decreto. Seu coração doía, mas, acima de tudo, ele estava decepcionado. O falecido rei havia lhe implorado que guiasse o mimado Vapol. Ele havia tentado sinceramente, mas o resultado foi o mais absoluto desespero. Vapol era corrupto até a medula, explorando e atormentando o povo por puro divertimento, mergulhando uma nação outrora próspera na miséria em poucos anos. Mas tudo que Dalton podia fazer era ajudar o máximo de pessoas possível, da maneira limitada que lhe era possível. Ele sabia que ficar colocaria sua vida em perigo, mas este era o seu país, o seu povo. Ele não podia abandoná-los. Chega, Dalton. Não há nada de errado com as políticas de Sua Majestade.
Elas visam a proteção do povo, você entende? O capitão da guarda real deve saber qual é o seu lugar. Ao ver a expressão de Vapol piorar, o estrategista-chefe Chess, carregando sua aljava, imediatamente repreendeu Dalton. Então, apressadamente voltou-se bajulando o rei. Vossa Majestade, sobre as frutas do diabo que coletamos recentemente, além daquela que o senhor comeu, restam 2. Deveríamos vendê-las? Elas valeriam um bom dinheiro. Você tem razão, Chess. Eu também estava pensando nisso. Vapol esfregou o queixo, subitamente preocupado. Que pena que cada pessoa só possa comer um. Se for assim, talvez seja melhor vendê-los. Chess e Kuromarimo trocaram um revirar de olhos silencioso. Estamos aqui, diante de nós 2 candidatos perfeitamente aptos para morar, e você quer vendê-los? Não que eles ousassem dizer isso em voz alta. Frutas do diabo eram inestimáveis, e o temperamento de Vapol não era algo a ser testado. Ah, certo. Como vai a busca pelo médico? Majestade, até agora, ainda há um médico registrado desaparecido. O quê? O que vocês, seus inúteis, estão fazendo? Por que ainda tem um médico solto por aí? Vapol lançou um olhar assassino para Dalton. Dalton, creio que lhe atribuí esta tarefa? Não tem nada a dizer em sua defesa? Você está planejando se rebelar? Após repreender Dalton, Vapol voltou-se para o xadrez. Quem é? Quem é o médico que ainda está solta? Diga-me. É a bruxa, doutora Corerra. Seus idiotas. Vocês não conseguem nem capturar uma velha bruxa? Que utilidade tenho vocês? Vapol conhecia a bruxa imortal bem o suficiente para ficar furioso. A familiaridade só piorava sua raiva. Será que o exército dele era composto apenas de incompetentes? Eles não conseguiram capturar uma única idosa. Vossa Majestade, por favor, acalme-se. Ao verem o rei enfurecido, seus oficiais rapidamente se adiantaram, assegurando-lhe que capturariam a velha em breve. Enquanto Vapol fervia de raiva pela fuga do médico na baía do reino de Dran, um navio de ferro se aproximava lentamente da costa. Nossa, que sorte! Sem neve hoje isso facilita muito as coisas. Chopper olhou em volta para a paisagem familiar, com a animação transbordando enquanto apresentava o lugar. Aqui é inverno o ano todo, então nevar é normal. Mantenham-se aquecidos, pessoal. Vamos direto para a casa da doutora Corerra. Senti tanta falta dela. Sem problema, Chopper. Mostre o caminho, vamos lá. Observar a impaciência de Chopper fez Nami dar uma risadinha. Nós também estamos curiosos. A pessoa de quem você sente tanta falta, que tipo de pessoa ela é? Claro, apresento vocês a todos mais tarde. Sob o comando de Chopper, o navio voou rapidamente para a gigantesca casa na árvore onde a doutora Corerra costumava morar, mas o que encontraram foi uma ruína carbonizada. Chopper, você não se enganou, né? Tem certeza de que é aqui? Nami olhou para ele com incerteza, mas Chopper já nem sequer a ouvia. Olhando fixamente para os restos carbonizados abaixo, seus lábios tremeram incontrolavelmente. Doutora Corerra. Pensando na perseguição aos médicos no reino, ele se virou bruscamente para Leno, com a voz embargada. Leno, você acha que ela foi capturada? Vamos salvá-la, por favor. Calma, Chopper. Ela não foi sequestrada. Leno conhecia bem as habilidades da doutora Corerra. Aquela velha era muito competente para ser pega. Ele expandiu seu aqui da observação, cobrindo instantaneamente todo o reino. Um instante depois, ao encontrar os olhos marejados de Chopper, ele falou. Encontrei a... Capítulo 192. Sob o comando de Leno, o galé rapidamente alcançou o sopé de uma montanha nevada não muito longe das montanhas de Dran. Só então todos perceberam que alguém havia escavado uma caverna escondida ali. Os arredores estavam tão bem camuflados que era quase impossível encontrá-la sem olhar com atenção. Leno, será possível que a doutora Corerra esteja aqui? Chopper olhou nervosamente para a entrada da caverna, saltando imediatamente do navio para verificar. Nesse instante, a parede de neve na entrada desmoronou com um leve estalo, e uma silhueta alta e esguia apareceu. Um instante depois, uma voz idosa e irritada, porém firme, soou. Oh, que pirralho está perturbando o descanso desta senhora idosa? Doutora Corerra. Ulê. No momento em que a reconheceu, Chopper caiu em prantos e se jogou em seus braços, chorando alto. Eu pensei que você tinha sido capturado. Idiota. Quem você pensa que eu sou? Os olhos da doutora Corerra brilharam enquanto ela acariciava suavemente o Chopper, que chorava, embora sua expressão permanecesse tão presunçosa como sempre. Depois de o abraçar com força e observá-lo atentamente, ela finalmente se virou para Leno. Obrigado, garoto. Parece que você cumpriu sua promessa e cuidou bem desse meu filho idiota. Chopper é o médico do meu navio. É claro que eu cuido bem dele. Leno acenou casualmente, sinalizando que ela não precisava agradecê-lo. Quando acolheu Chopper, ele prometeu que cuidaria bem dele. Ao presenciar o emocionante reencontro entre os dois, ficou óbvio que eles tinham muito o que conversar. Ele pensou em se afastar para lhes dar espaço. Virando-se para os outros, ele percebeu que todos estavam pensando a mesma coisa. Então Leno falou. Chopper, fique aqui e converse um pouco com a doutora Corerra. Vamos dar uma olhada na área. Dito isso, o navio acendeu rapidamente e voou em direção ao castelo distante, situado no pico da montanha. Ao ver Leno e os outros partirem voando, a doutora Corerra soltou uma risadinha. Indo dar um jeito naquele pirralho do Vapol, hein? Que intrometido. Doutora Corerra, o que a senhora disse? Nada. Vamos lá, seu idiota, me diga o que você anda fazendo ultimamente. Dentro do castelo real, Vapol acabará de descarregar sua raiva e estava prestes a ordenar que Dalton enviasse pessoas para caçar o médico fugitivo. Bang! As portas foram arrombadas por fora e um soldado frenético entrou correndo. Vossa Majestade, o navio acaba de chegar à frente do castelo. Há muitas pessoas a bordo. Idiota! Que absurdo você está falando? Isto é o topo da montanha. Como o navio poderia chegar aqui? Você ousa zombar de mim assim? Quer morrer? Vapol ficou paralisado por um instante ao ouvir o relato do soldado, e então explodiu em fúria.
Será que esse idiota o tomou por um imbecil? No momento em que estava prestes a ordenar a execução do homem, uma voz desdenhosa soou de fora. Diz, chamar isso de castelo real? É muito decadente. Leno entrou com o grupo, cheio de ar de superioridade, inspecionando abertamente os arredores enquanto caminhavam. Então esse é o cara que arruinou um país inteiro? Ele não é digno desse trono de forma alguma. As vozes de Nami e Vivi se sucederam. Ambas as garotas encararam Vapol com desgosto. Alguém que não conseguia trazer prosperidade ao seu povo não merecia ser rei. Que ousadia! Quem são vocês? Como se atrevem a invadir meu castelo? Ao ver um grupo de jovens o rejeitar completamente, Vapol rugiu de fúria. Guardas, prendam-nos. Mas antes que pudesse terminar, uma mão pressionou sua cabeça. Uma voz fria soou em seus ouvidos. Você tenta prender as pessoas assim que elas entram no seu precioso castelo? Que rei poderoso você é! Fique por ali. Voxox. Vapol foi erguido e jogado para o lado com um braço só. Leno sentou-se no trono. A Lorde Leno, você é meu rei. Ao ver Leno sentado no trono, os olhos de Hancock instantaneamente se transformaram em corações. Num instante, ela apareceu a seus pés, ajoelhando-se com as mãos em suas pernas. Ela o olhou com adoração apaixonada, como se o trono lhe pertencesse naturalmente. Leno acariciou com carinho os cabelos macios de Hancock. Em seguida, olhou para Vapol, que estava caído. Ouvi dizer que você tem causado muitos problemas a este país. Você não tem vocação para ser rei. Que tal renunciar? O salão inteiro ficou em silêncio instantaneamente. Os soldados estavam tão atonitos que não conseguiram reagir. Como você ousa? Bum! Os olhos de Leno se estreitaram. O aqui do conquistador explodiu para fora, varrendo a sala em um instante. O estrategista-chefe Chess nem sequer terminou a frase quando desmaiou, e os soldados caíram um após o outro. O quê? O que acabou de acontecer? Sem saber da existência do aqui do conquistador, Vivi deu um pulo de susto. Depois de confirmar que Nami e os outros estavam bem, ela suspirou aliviada. Só então ela percebeu que devia ter sido Leno, usando uma habilidade que ela ainda desconhecia. Quanto a Vapol, ele tremia incontrolavelmente no chão, apavorado demais para se levantar. Todos os seus subordinados, com exceção de Dalton, desmaiaram num instante. Seria esse homem um demônio? Dalton, seu capitão da guarda, estava igualmente pálido e trêmulo enquanto encarava o homem no trono. Você. Quem? Quem é você? O que você quer? Vapol gaguejou ao olhar para o demônio no lugar de Leno. Ele nem sequer conhecia aquele homem, muito menos o havia ofendido. Por que ele viera até ali? Que azar o dele? Por que uma pessoa tão assustadora tinha que aparecer justo hoje? Leno apoiou o queixo em uma das mãos, estudando Vapol atentamente. Você já comeu uma fruta do diabo? Sim, eu acabei de comer um. Merda. Leno praguejou mentalmente. Um erro de cálculo. Ele não esperava que o cara tivesse comido a fruta come tão cedo. Sua expressão escureceu, seus olhos se tornaram frios enquanto encarava Vapol. Diga-me a verdade. Você tem mais alguma Akuma no Mi? É melhor você pensar bem. Estou de muito mau humor. Ao ver Vapol hesitar, Leno soube imediatamente que tinha mais a oferecer. Sua aura se intensificou, oprimindo Vapol. Baque. Incapaz de suportar a pressão, Vapol desabou no chão, tremendo violentamente e implorando por misericórdia. Sim, eu tenho mais 2 Akuma no Mi. Me poupe, não me mate. Ao saberem que ele tinha Akuma no Mi extras, Nami e os outros se iluminaram de alegria. Eles não esperavam uma recompensa extra nesta viagem. Leno, que já esperava por isso, não soltou imediatamente. Em vez disso, olhou para Dalton, que estava atônito. Você é o Dalton, certo? Ele está falando a verdade? Dalton nunca esperou que Leno se dirigisse a ele e entrou em pânico. Sim, senhor. Tudo que ele disse é verdade. Em seguida, Vapol obedientemente revelou o local onde guardava as Akuma no Mi. Nami se ofereceu para recuperá-las, e, naturalmente, aproveitou para pegar alguns itens extras no caminho. Entretanto, Leno começou a refletir sobre como deveria lidar com Vapol. Capítulo 193. Leno franziu a testa enquanto encarava Vapol deitado no chão. Após um momento de reflexão, ele pegou um par de algemas de pedra do mar e as prendeu. Esse cara era uma peça valiosa. Guardá-lo pode ser útil algum dia. O motivo pelo qual ele não o deixou ir embora foi simples. Se Vapol causasse problemas enquanto Leno não estivesse por perto, seria um transtorno lidar com isso mais tarde. Ele se virou para o atônito Dalton e perguntou: Você quer fazer algo pelo seu povo? Eu faço. Então seja você o rei. Assim será mais fácil ajudá-los. Além disso, levarei Vapol comigo. Ele não deu a Dalton a chance de recusar. Leno ergueu Vapol e saiu do castelo com Nami e os outros. De volta ao navio, Nami imediatamente pegou a enciclopédia das frutas do diabo e começou a pesquisar sobre as 2 frutas. Após algum tempo, sua voz surpresa ecoou. Pessoal, uma dessas é a fruta cogumelo, mas a outra não está na enciclopédia. Ao ouvir suas palavras, todos se reuniram ao redor. Leno não havia prestado muita atenção às 2 frutas antes. Ele havia presumido que a maioria das frutas boas já tinha donos, então provavelmente essas não eram nada de especial. Ele imaginou que as daria aos soldados em Skipieia mais tarde, mas o fato de uma delas não ter sido gravada despertou seu interesse. Nas mãos de Nami repousava uma fruta hexagonal azul celeste em formato de floco de neve. Era de aparência requintada. Leno ficou curioso. Ele nunca tinha visto uma Akuma no Mi com aquele formato antes. Mesmo assim, como não havia sido gravado, ele não ia deixar ninguém da sua equipe comer. Se acabasse sendo ruim, seria tarde demais para arrependimentos. Ele olhou para Kaia e Olga, ambas ainda sem uma Akuma no Mi, e disse: A fruta do fungo é realmente muito boa. Alguém quer? Embora ele tenha dito isso, todos entenderam que somente Kaia tinha o direito de se manifestar. Olga certamente deixaria o navio quando chegassem a Skipieia, e Vivi ainda não havia decidido se juntaria a eles. Nenhum dos dois podia ser considerado aventureiro ainda. Então, nenhum dos dois emitiu qualquer som. Em vez disso, seus olhares se voltaram para Kaia. Kaia olhou em volta nervosamente, com os lábios tremendo, incapaz de falar. Leno achou que ela estava insatisfeita e a consolou gentilmente. Tudo bem, Kaia.
Se você não gostar deste, podemos esperar até que você encontre algo que realmente queira. Não é essa. Eu quero aquela que não foi gravada. Seu grito atrapalhado fez com que todos olhassem fixamente. Ei, Kaia, não aposte assim. E se for terrível? Kaia, essa fruta é muito incerta. Pense bem. Não haja por impulso. Vozes se levantaram em sinal de preocupação. Ninguém queria que ela se arrependesse disso pelo resto da vida. Leno olhou para ela surpreso e perguntou seriamente. Kaia, você tem certeza? Tenho certeza. A interrupção deles apenas reforçou sua determinação. Ela encarou a fruta misteriosa, com a expectativa brilhando em seus olhos. Nami, não querendo deixar sua amiga cometer um erro, perguntou novamente. Por que Kaia? Por que escolher a opção incerta? Eu não sei. Eu só sinto que tenho que escolher. O olhar preocupado de Nami fez Kaia desviar o olhar, envergonhada. Ela não conseguia explicar, algo dentro dela a impelia a comer aquela fruta. Leno observou sua expressão determinada, depois olhou para a fruta e disse pensativamente, deixe-a ficar com ela. Seu idiota? Até você. Nami olhou para Leno incrédula, como se ele tivesse traído sua confiança. Será que Kaia realmente significava tão pouco para ele? Relaxe. Mesmo que a situação esteja ruim, existem maneiras de mudar as coisas mais tarde. Ao ver sua expressão, Leno imediatamente a tranquilizou. Talvez a certeza dele tenha funcionado, porque Nami hesitou e depois entregou a fruta para Kaia. Todos se aglomeraram para ver qual habilidade Kaia iria adquirir. Após experimentar o lendário sabor delicioso de uma fruta do diabo, Kaia fechou os olhos e silenciosamente começou a sentir seu poder. Ninguém se atrevia a respirar alto por medo de perturbá-la. De repente, uma luz branca irrompeu do corpo de Kaia, envolvendo-a completamente. Momentos depois, bum, uma onda de choque de energia pálida se espalhou, empurrando todos para trás alguns passos. Quando a luz se dissipou, uma figura branca e brilhante surgiu diante deles. Ao avistarem a silhueta familiar, porém estranha, todos paralisaram. Um coro de suspiros contidos ecoou. Tão lindo! Ela é deslumbrante. Nami, Yamato e os outros ficaram completamente fascinados. Até Leno ficou abalado. Linda, não era suficiente. Ela não parecia ser alguém deste mundo. O cabelo curto e loiro claro de Kaia havia se transformado em longas mechas branco-prateadas que chegavam até sua cintura. Até mesmo seus cílios e sobrancelhas brilhavam em tons prateados. Seus olhos eram de um azul gélido, como galáxias de estrelas girando em seu interior. Suas orelhas delicadas haviam se tornado pontudas, espreitando levemente por entre os cabelos. Suas roupas haviam se transformado em um vestido branco puro, como seda de gelo tecida que brilhava suavemente. Os flocos de neve giravam em espiral ao seu redor, fazendo aparecer um espírito que havia caído acidentalmente dos céus. Seu olhar frio emanava uma calma sobrenatural que causava arrepios na espinha de todos. Após um longo tempo, Nami aproximou-se cautelosamente. Kakaka, é você mesmo? Sou eu. Kaia virou ligeiramente a cabeça, sua voz fria e cristalina, clara como pérolas caindo. Sua mudança é insana. Qual é a sua capacidade? Ela pareceu desconfortável com sua nova forma e hesitou por um instante antes de falar novamente. Para controlar gelo e neve, e também. Seu corpo se dissolveu instantaneamente e depois se reformou. Transformar-se em gelo e neve. Lógica. Nami ficou boquiaberta. Ela não esperava que a fruta desconhecida fosse uma logia. Mas Kaia balançou a cabeça com a voz agora mais leve. Não é uma logia. É uma zoomítica, donzela da neve dos céus congelados. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.